Pode se manifestar. Agatha aqui, professor. Alberto? Alberto, tá aí? Leandro? Obrigado, aqui, professor, mas eu não tenho câmera. Tá. Alberto, se manifeste aí. Está presente? Alberto? Bom, vamos lá. É o seguinte, pessoal, esse assunto aqui, ele é do capítulo 2, que está lá nas aulas, na sequência que a gente tem lá, e como esse capítulo ele é bem extenso, então eu fiz o seguinte, eu deixei ele por último, porque eu dei a introdução necessária para fazer a parte de elasticidade, e agora é análise de tensões internas, deformações internas e assim por diante. Aí, é o seguinte, ele pertence ao capítulo 4, transformações de tensões. Então, eu coloquei aqui análise de campo de tensão, uma introdução do capítulo 2, e ele vai fazer parte do capítulo 4, porque a ideia é você estudar todas as situações de campo de tensão e deformação antes de fazer a lei de Hooke. Mas como esse assunto é muito mais complicado, eu deixei ele por último, assim vocês já tinham mais experiência para começar a trabalhar com ele. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma revisão do que a gente já tem visto, e aí depois eu continuo a partir daí. Então, a aula de hoje, ela vai envolver uma revisão, e vou adiantar um pouquinho, porque esse assunto é um pouco extenso, então vai envolver mais aulas, tá bom? Então, a gente viu um significado de força, né? Força de massa ou de campo e força de superfície. Então, força é sempre algo que depende de um agente, externo ou interno. E o restante, como consequência da força, né, são várias situações, movimento, deformação, rotação e assim por diante. Então, a gente aprende a classificar forças como força de massa ou de campo, força de superfície ou de contato, e também a parte de forças externas ou internas, certo? E aí, o que a gente faz? Como cada material tem a sua consistência própria, então existe uma equação que explica o material em si. Se ele é sólido, né, elástico, vai ter a lei de elasticidade, se ele é fluido, vai ter a lei de Newton. Né? Então, o que acontece? A gente vai definir um tensor chamado tensor das tensões, que vocês já viram, que é pegar um pequeno elemento de área, observar a força que está sendo aplicada nela, esse elemento de área, e dividir a força pela área, né? Aí que seria como um pequeno elemento, um limite infinitesimal, fica um dFdA. Né? Então, como é divisão de dois vetores, gera um tensor. Tá certo? Nós já vimos a diferença entre tensão normal, tração, compressão e assim por diante. Então, agora, nós vamos fazer o cálculo de tensões principais, né, do tensor das tensões, separar as tensões normais e cesariantes máximas, e utilizar o círculo de Mohr para fazer uma análise de tensão interna no material. Bom, então, daquilo que a gente já aprendeu, né, distinguir a natureza das forças, entender o campo de tensão do ponto de vista matemático, descrever a condição de homogeneidade, representar um tensor das tensões em diversas coordenadas, definir tensão de Cauchy, a diferença entre tensão normal, tração e compressão. Então, nós vamos incluir o cálculo das tensões principais, saber analisar as tensões máximas de cisalhamento normal, e depois tem a parte de desviatório, mas isso aqui é para plasticidade, mas só se der tempo, tá? E aí, saber resolver problemas relacionados à tensão. Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, quando você prepara um experimento, ou uma configuração mecânica está determinada, o que define isso é a tensão a ser aplicada, né?
Agora, a resposta do material, quem define a resposta do material é a deformação, tá? Então, tensão é uma coisa sempre ligada ao experimento que você está realizando, e a deformação é uma resposta ligada ao corpo que você está usando para deformar, ou para aplicar a tensão. Então, a gente sabe que existem forças externas e internas, né? No caso do solo, a deformação ela vai até um limite máximo e depois o corpo se rompe. E no caso do fluido, a deformação é contínua, ou seja, o corpo não se rompe. Então, depois que você aplica essas forças, você vai ter reações internas do material. E essas forças vão estar sendo distribuídas no volume. Tá? Então, as forças vêm da superfície para o volume, ou elas podem sair do volume para a superfície. No caso, forças de volume seriam o campo gravitacional, né, que é a força-peso, envolve todo o volume do corpo, forças de campo elétrico, forças de campo magnético e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente define em termos para calcular a distribuição de forças no volume é a densidade, que é a massa pelo volume. Então, você pega um elemento de massa e vê qual é o volume que ele tem, divide essa massa por esse volume. Mas aí você sabe que dentro daquele volume está sendo aplicada uma força. Então, você quantifica a quantidade de força ali naquele volume, né? Então, fica dF dV. Então, fica uma densidade de força, análoga à densidade de massa. Tá? Aí você pensa o seguinte, bom, se existe densidade de massa, densidade de força, né, e o corpo está se deformando, então existe um trabalho, que é força por deformação. Então, o corpo também vai ter uma densidade de energia no volume. Essa densidade de energia vai ser a própria tensão. Então, eu vou provar que dWdV, que é a densidade de energia, é a mesma coisa que dF/dA. Então, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, coloco lá no lugar do dWdV a integral de FdU, eu derivo em relação ao volume, né, ação da derivada para dentro da integral, certo? E depois deriva a própria integral, né, sigma, em relação a du. Então, fica d sigma du e da df dv. Mas a gente sabe que dv, né, pode ser escrito como dA du, ou seja, uma área onde está sendo aplicada aquela força e a deformação naquela área, né, perpendicular àquela área. Então, aí, se eu escrever dessa forma, eu posso cancelar os DUs e encontro que a tensão no material é dFdA. Então, para concluir essa etapa aqui da aula, a gente tem duas conclusões aqui. Uma, que a energia, a densidade de energia é a tensão, né? É quanto que a energia entrou no material, né? É energia por volume. E tensão também pode ser entendido como força por área. Tá? Então, essas são as duas naturezas da tensão que vocês precisam guardar. Certo? Aqui foi só repetição, eu copiei, colei e repetiu aqui. Depois eu tiro isso da apostila. Tá? Eu descobri uns erros lá, mas eu não fiz o PDF, então na hora que for o erro eu aponto aqui, mas na apostila já está corrigido. Então, vamos ver o que é campo de forças. É o seguinte, quando existe uma força que está vindo, por exemplo, de uma massa gravitacional ou de qualquer campo, no caso elétrico, em torno de uma carga, campo magnético e assim por diante, a presença desse campo não depende de existir uma outra corpo ao lado, né? Só apenas um único corpo que tem esse campo ao seu redor produz o campo. Então, você tem essa ideia de campo, por quê? Porque uma massa, né, ela altera as propriedades do espaço ao seu redor. Uma carga elétrica também faz a mesma coisa. E um campo magnético, né, ao redor do ímã, também altera o espaço ao seu redor. Por isso que o espaço sendo alterado tem essa ideia de campo. Tá? Bom, forças externas, internas, forças de volume, força de superfície, eu já expliquei. Tá? A única coisa que é bom lembrar é que as deformações, né, são responsáveis pelo movimento, são as forças superficiais de deformação do corpo, são as responsáveis pelo movimento e pela deformação do corpo, são as forças superficiais. Bom, o que a gente pode utilizar como
ideia para a gente poder fazer cálculos. É o princípio de Pascal, ou seja, no vasos comunicantes, que está aqui embaixo, você sabe que toda altura, independente da massa de água contida no vaso, vai ser mantida igual porque esses vasos estão conectados. Tá? Então, essa situação aqui, ela está garantida pelo fato de que a força que está sendo feita na superfície por uma pressão atmosférica, por exemplo, ela se distribui, né, e aplicada a todo o corpo. Né? Então, veja, acontece. Aí você tem o quê? Uma coluna de água com um peso, né? E esse peso aqui a pressão vai ser a densidade do líquido, a gravidade vezes a altura. Como a densidade é a mesma, para qualquer um desses vasos, a gravidade é a mesma, e só resta a altura, né? Mas a altura, certo? Ela vai ser equilibrada de um vaso para o outro, né? Porque as forças que estão, por exemplo, você encheu esse primeiro, e depois esse segundo, esse terceiro, aqui até o quarto, elas vão se comunicar. Então, todas as tensões, todas as situações que você colocar, vão ser transmitidas igualmente para os demais volumes. Então, existe essa comunicação aí. Tá? De forças de superfícies passam para o volume, forças de volume passam para a superfície. Um exemplo que é muito mais rápido de você perceber isso é o macaco hidráulico, né? Você pressiona a superfície do líquido numa área menor, ela se transmite para o interior do fluido aqui, que é o do macaco hidráulico, numa área maior, né? E aí você consegue erguer um carro aqui, por exemplo. Tá? Mais um exemplo de transmissão de forças de superfície para o volume é o caso da pressão atmosférica, né? E aí também a pressão do líquido se distribui ao redor de qualquer volume, e até um peixinho que estiver nadando no interior vai também sentir uma pressão que é vinda da coluna de água mais a pressão atmosférica. No caso do sólido, tá? Não existe, por exemplo, a situação que existe no fluido, mas existe uma coisa chamada linhas de força, ou seja, quando você aplica força externa, essas forças vão se comunicar entre elas, preenchendo o interior do corpo por meio de linhas de força que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então, vamos ver aqui exemplos de força de massa, de volume e força de superfície. Então, por exemplo, quando um paraquedista pula, a força que está existindo nele é a força da gravidade, mas existe também um empuxo, que é outra força de volume, que depende do volume do paraquedista. Então, no caso, o empuxo, ele é definido por uma diferença de densidade entre o fluido, né, e o corpo que está imerso. Então, o paraquedista tem uma densidade diferente do ar, então ele sofre um empuxo, ao mesmo tempo que ele sofre a força da gravidade puxando ele para baixo. Né? E no caso, a gravidade vence. Uma força maior. E aqui está uma explicação de como calcular a força por volume para o caso de uma força, né, de volume, porque você pode derivar a força de volume no volume, mas também pode derivar a força de superfície no volume. Tá? Então, feita essa revisão aqui, vamos agora para a força de superfície. Então, a gente sabe que uma força aplicada na superfície se transmite para o volume, e se você cortar esse volume em qualquer parte, você vai também perceber forças complementares, né, nas duas faces da superfície que você cortou. Então, aqui está um exemplo de um Tn, um menos Tn, né, um ΔF menos ΔF, uma normal menos a normal, um ΔM menos ΔM. Por quê? Porque se o corpo estiver em equilíbrio, né, essas situações aqui vão aparecer, né, essa compensação aqui da situação em relação a um corte que for feito, né, para você examinar como que estão sendo transmitidas as forças. Então, aqui tem um conjunto de vetores, né, mostrando aqui, né, que se você dividisse essa superfície aqui, partisse ela, você teria a resultante, vamos dizer assim, somando aqui, né, pelas partes,
igual a zero. Bom, você sabe que se você fizer um corte, a área é o produto vetorial de dois vetores do plano. Então, se você tiver um plano do corte lá, U V vezes V, então o vetor área está perpendicular a esse plano. E aí você vai utilizar isso, né, para poder calcular a tensão que é DF e DA. Então, o que é? Aí você tem um vetor normal, que ele é unitário, então vamos definir um vetor unitário em primeiro lugar, que é um vetor U, o 1, o 2, o 3, o qual o seu módulo é 1, então os ângulos que ele forma com os eixos, né, são as suas componentes, cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. E o módulo aqui, cosseno ao quadrado mais cosseno beta ao quadrado mais cosseno grama ao quadrado, dá igual a 1. Então, aí está um exemplo aí do paralelepípedo, né, que é formado aí pelos cossenos, para que essa resultante ao quadrado aí seja igual a 1. Então, no caso do vetor área, como é que você faz para ele se tornar de módulo 1? Você tem um vetor dA, né, ou área, né? Então, você faz dA1, dA2, dA3 e divide pelo módulo, cada uma das componentes. Então, N1, N2, N3, onde N1 é dA1 sobre dA, dA2 sobre dA, e N3 é dA3 sobre dA. E aí você sabe que N ao quadrado, o módulo é N1 ao quadrado, mais N2 mais N3, que dá 1. Então, essa equação é satisfeita dessa forma aqui. Bom, então, nós definimos aí as situações de volume, as situações de superfície, né? E essa última parte aqui foi a questão do vetor área. Então, agora, vamos juntar isso que nós aprendemos e medir quantidades locais e globais. Tá? O que seria uma quantidade local? Por exemplo, se você pegar um elemento de massa, dividir por um elemento de volume, você tem uma densidade local. Então, baseado nessa ideia, nós vamos pensar em qualquer grandeza dividido pelo volume como sendo um dg dv, onde g é a minha grandeza que eu quero considerar em relação ao volume. Então, toda vez que eu estiver considerando uma derivada em relação ao volume, eu estou fazendo uma grandeza local. Se eu quiser a grandeza global, né, eu integro a densidade que eu defini lá em cima no volume. Tá? Aí, no caso da tensão, né, é dF, dA. Então, eu posso fazer uma grandeza local no volume e uma grandeza local na área. E a força vai ser integral de sigma dA. Então, aqui está um exemplo de desenho, né? Uma normal aqui, um dF, dA, uma densidade pequenininha aqui no elemento de densidade aqui, né? Então, a força em todo o corpo é F sobre A e a densidade em todo o corpo é M sobre V. Então, M sobre V é grandeza global, né? E dm dv é grandeza local. F sobre A, grandeza global, e df dA, grandeza local. Então, aí está definido essa situação aí. Agora que a gente sabe definir a grandeza local, a grandeza global, vamos perguntar como que a gente define a condição de homogeneidade, ou seja, um pedacinho do corpo é igual ao restante do corpo, né? Então, nós temos o seguinte, que a quantidade G é a densidade dV, né? Então, se eu integrar aqui, dV, se ela for constante, pode sair fora da integral. Então, se ela for constante, pode sair fora da integral, significa que ela é a mesma para qualquer volume. Então, G sobre V, que é a densidade global, vai ser igual a dG dV, que é a densidade local, aí está sendo representado. Esse pedaço de gesso aqui, tá? Tem uma densidade idêntica para um pedaço pequeno e para o pedaço todo. Então, G sobre V seria o pedaço todo, dG dV o pedacinho pequeno. Tá? Então, isso é quando é essa igualdade entre as duas quantidades, local e global, ou global e local, são satisfeitos, é que define a condição de homogeneidade. No caso da força, né, vai ter F sobre A igual a dF dA. Certo? É análogo ao caso do volume. Bom, agora que a gente tem todas essas grandezas definidas, vamos acrescentar a definição do tensor das tensões.
Então, a gente pega um corpo de forma qualquer, um elemento de área dA, onde está sendo aplicada uma força ΔF, né? Delta aqui, ΔF. Ele vai ter um volume, uma área, né? Está um sistema de coordenadas aqui, tá certo? E um sistema de coordenadas em cima do ponto de aplicação da força. Então, temos dois sistemas de coordenadas. Um global, que é fora, e um local, que é em cima do ponto. Então, vamos lá. Se eu pegar a minha força num sistema de coordenada qualquer, não importa por enquanto, a força é um vetor, ela pode ser expressa em qualquer sistema de coordenadas. E o área é um vetor também, pode ser expressa em qualquer sistema de coordenadas. Então, o que acontece? Você tem aí a razão entre eles, né, como sendo a definição da tensão de Cauchy, tá? E nós acabamos de ver aí, né, o item aqui que nós estamos querendo definir a tensor da tensão de Cauchy. Por que é um tensor? Porque eu estou fazendo uma operação que ela não é possível ser feita em vetores, que é dividir dois vetores. Então, vamos examinar como é que fica, como seria contornada, né, essa situação de tentar dividir dois vetores. Então, é o seguinte, quando você faz um DF, a força é um vetor, ela é dada por um módulo e um versor na direção F, que a gente chama de Fzinho. E o dA, ele tem um módulo dA e o versor na direção que a gente chama de N, que é o vetor normal. Então, quando você deriva, você tem que derivar tudo, tanto o módulo quanto o versor. Então, fica dF vezes F chapeuzinho, né, que é o produto, então deriva o primeiro e mantém constante o segundo, mais aí mantém constante o primeiro e deriva o segundo. A área também é a mesma coisa. Então, essa operação, ela está sendo feita com um versor F, que aponta na direção de F, e um versor N, que aponta na direção da área. Bom, aí você fala o seguinte, bom, como é que eu vou resolver essa situação aqui? Tá? Então, a gente define, né, DF como vetor DF como sendo DF na direção Fzinho e dA como sendo dA na direção N. Então, se eu tentar dividir, então, o módulo, né, aparece dessa forma aqui. DF, dA, então os módulos podem ser divididos, e esses vetores aqui, a gente vai ter que criar um vetor R, que é o inverso de N, multiplicar pelo inverso para poder realizar essa divisão. Então, essa situação define aqui o que chama de produto tensorial. Então, a gente contorna a situação, né, definindo um vetor normal inverso. Quando um vetor está numa direção dessa, o inverso dele seria uma direção perpendicular. Tá? Geometricamente, isso é você pegar uma direção perpendicular. Então, aí, olha só. A gente vai representar a divisão agora como sendo DF, produto tensorial 1 sobre dA. Aí você fala assim, bom, como seria o módulo Fzinho? É o DF1, DF2, DF3 dividido pelo módulo DF. Assim como o N é dA1, né? dA2, dA3 dividido pelo módulo. Então, 1 sobre N é 1 sobre dA1, 1 sobre dA2 dividido por dA. Por 1 sobre dA. Certo? Aí é o seguinte, quando você substitui agora o dF/dA nessa fração, você tem todas as componentes de F e todas as componentes de A. Então, o que você precisa fazer para encontrar o produto tensorial disso aqui? É fazer todas as combinações possíveis. O DF1 com DA1, DA2, DA3, o DF2 com DA1, DA2, DA3, o DF3 com DA1, DA2, DA3. Então, fazendo essa toda possível combinação, né? Ela pode ser feita aqui, ó, com os vetores na vertical ou os vetores aqui na horizontal. Tá? Então, aí, olha, é só representação matemática, essas passagens aqui. Aí vamos chegar à operação em si. Então, fica DF1, DA1, DF1, DA2, DF1, DA3, DF2, DA2, DA1, DF2, DA2, DF2, DA3, DF3, DA1, DF3, DA2, DF3, DA3. Então, fica uma diagonal com índices iguais e fora da diagonal índices trocados. Então, aí,
você representa uma matriz, né, que foi gerada, como DFDA ou DFI-DAJ, aí tem os vetores da direção EI multiplicado pelos vetores da direção EJ. Aí o que você faz? Você chama cada um desses pelo índice aqui, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então eu troquei de sigma para tal, para você saber que a diagonal ela é a tensão normal e fora da diagonal tensão de cisalhamento. Então por isso que a gente troca de sigma para tal, para a pessoa não confundir, já guardar que na diagonal é sempre tensão normal. Então aí está definido o tensor das tensões de Cauchy. Tá? Então vamos olhar como funciona o tensor das tensões em diferentes coordenadas. Tá? Uma coisa que dá para perceber, porque as componentes do tensor das tensões, elas também são cossenos entre dois ângulos, de dois eixos. Tá? Vamos lá. Vamos pegar as coordenadas retangulares. Fx, Fy, Fz, Ax na YZ. Então, você já sabe dividir, fazendo a combinação das divisões, dfx, Ax, Fx, Ay, e assim por diante, né? Ou dfx, Dax, ou dfx, Day, e assim por diante. De tal forma que você obtém aqui, ó, direções combinadas, aí com a I, aí com a J e com a K. Só está mostrando aqui que essa representação de tensorial aqui, ela é chamada diádica, né, ou bilinear. Então, aí você não carrega esses índices I e J, né, eles já são índices da matriz. Então, você escreve só o tensor das tensões como sigma xx, sigma y, sigma zz, tal xy, tal xz e assim por diante. E se o bloco é retangular, como é que fica o elemento de volume nesse bloco retangular? Fica representado assim, ó. Uma componente normal para cada face e duas componentes tangenciais para cada face. Tal xy, tal yx, tal xz, tal yz e assim por diante. Tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Então, eu tenho aqui definido o tensor de Cauchy para blocos retangulares. Se eu tiver um cilindro, né, o meu tensor de Cauchy, como é que ele fica em cima de um cilindro? Já que a área do cilindro é diferente da área de um paralelepípedo, né? Então, você vai ter componentes F-ρ. Aqui está errado, viu? Aqui não é IJK, não. É Rhozinho, Tetazinho e Zzinho, tá? A direção ρ, a direção teta e a direção Z. E aqui o A também. É a ρ de Rhozinho, a teta de tetinha e a Z de Zzinho, tá? Mas tudo bem. Aí depois, na apostila, eu já corrigi essa parte aqui. Quando eu colocar lá no Google Classroom, já vai corrigido. Então é o seguinte, o que eu faço? A combinação de todos os componentes com todos os componentes. F-ρ, F-teta, Fz, com a ρ, teta, Z, monta-se o tensor das tensões nas coordenadas cilíndricas. Então, aí a interpretação é o seguinte, em termos de número, é uma tabela de números, como a matriz anterior. Mas a interpretação das direções é diferente, veja só. Então, como seria um cilindro? Né? Você corta uma fatia do cilindro, tá? Ela fica igual a uma fatia de pizza, aí você corta aqui dos lados, tá? Perto do raio aqui, ó. Aí ela fica essa figura aqui. Então, você tem o sigma ρ, o sigma teta, o sigma zz, e as tensões tangenciais. Aqui, eu não troquei para tal, né? Eu podia ter trocado. Eu vou ver se eu consigo, eu já troco aqui, só para lembrar que fora da diagonal são tensões tangenciais. Então, aí, ó, não confunda o elemento de volume para um cilindro tem uma cara diferente do elemento de volume para um retângulo, ou paralelepípedo, né? Agora vamos para uma esfera. Então, uma esfera vai ter coordenadas ρ, teta e φ. Aqui é rhozinho, tetazinho e kzinho, né, com chapeuzinho. Então, aqui está errado também, já vou corrigir. Mas a matriz, ela fica dρ, df dρ, df ρ dθ, df ρ dφ, e assim por diante. Monta a primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aí você tem a representação sigma ρ, sigma ρ teta, sigma ρ φ, sigma
teta rho, sigma teta teta, sigma teta phi, sigma phi rho, phi teta e phi phi. Aí como é que é o elemento de volume? É como se fosse um pedaço de melancia, né? Cortado nas faces, olha aqui. Então tem o sigma RR, né, o rho, conforme lá, é uma mistura de variável, né, que eu coloquei rho e aqui eu coloquei RR. Eu conto certo também isso aí. Aí, né, as tensões tangenciais nas faces e as 3 tensões normais. Então, lembre-se, com qualquer um desses elementos, com um conjunto desses elementos aqui, eu consigo construir uma esfera. Com um conjunto desses elementos, eu consigo construir um cilindro. Com um conjunto desses elementos, eu consigo construir um paralelepípedo. Então, aí está a representação, né? Em termos de números, não muda, né? A tabela, o que vai mudar é a interpretação das direções, né? São só tabelas de números, né? Então, não muda, só a interpretação. Agora, nós precisamos definir uma coisa vetorial, né? Porque lá foi definida uma quantidade tensorial. Agora, vamos definir uma quantidade vetorial. Então, a gente vai chamar de vetor tensão de Cauchy. Como que vai ser esse vetor? Ele vai pegar as mesmas características do corpo, da forma anterior, com tensão normal, força aplicada, volume, áreas, elemento de área, assim por diante, igualzinho, sem problema. Só que agora você vai dividir o vetor df não pelo vetor delta A aqui, né? df dA. Você não vai colocar a seta de vetor no denominador. Você vai dividir só pelo módulo. Então, df vai ser dividido pelo módulo. Então, aqui, como é vetor dividido por um escalar, né, que é um módulo, vai ter um vetor tensão. Aí, veja só, ele é muito parecido com o tensor das tensões. Então, deve existir uma relação entre eles, a gente vai ver em seguida. Tá bom? Então, vamos só dar uma olhada. Aqui parece que repetiu a equação, né? Repetiu. Vamos só dar uma olhada. Como seria de forma geral esse vetor tensão de Cauchy. Ele vai depender de coordenadas, ele pode depender do tempo, mas ele vai depender da posição sobre o corpo, que é a normal. Tá? Então, para eu ter uma relação entre vetor tensão e tensor das tensões, basta eu multiplicar o tensor das tensões pela normal. Tá? Isso a gente vai ver agora. Então, vamos dar uma inspecionada aqui nesse vetor da tensão. Ele vai ter uma normal para lá. Ele vai ter componentes T1, T2, T3 num sistema de coordenadas x1, x2, x3. Então, ele é passível de ser decomposto no sistema de coordenadas que sejam de interesse nosso. Aí você tem T1 é 1, T2 é 2, T3 é 3. Lembre-se que quando eu uso E1, E2, E3, significa que pode ser coordenadas retangulares, coordenadas cilíndricas ou esféricas. Então, essa aqui é a minha forma de generalizar meu sistema de coordenadas. Agora vamos ver aqui a questão da força no sistema de coordenada global e local. E a tensão também, né? Então, vamos chamar de XYZ, ou com versor IJK, o sistema de coordenada retangular global. Então, a minha força de ΔF, né? Aqui ficou faltando aqui os deltas, ou tiro o delta daqui ou ponho delta em todo mundo. Vai ser delta Fx, delta Fy, delta Fz, delta X, delta Y, delta Z. Dividir um pelo outro, tem o tensor, né? Ou faz o limite, tudo bem? Não tem problema nenhum. Tá? Se você quiser generalizar, você usa índice 1, 2 e 3, tá? Aí você tem o quê? As componentes normais, componentes tangenciais, estão separadas aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no vetor tensão, o plano normal e tangencial. Então, o vetor tensão ele vai ter uma componente na direção normal e duas na componente na direção tangencial. Então, vamos pegar aqui o
ΔF na direção normal e um ΔF na direção tangencial. Você vai ter um ΔF S1, ΔF S2, para tangencial 1, para tangencial 2. Então, você abre aqui essa tensão tangencial anterior aqui, que era única, em duas. Aí você tem o TN na direção N, o TS1 na direção S1, o TS2 na direção S2. Aqui, uma hora está usando tal, outra hora está usando S, mas não tem problema. Eu unifico essa notação aqui, para não dar confusão. Aí, se o sistema de coordenada for local, como é que fica? Aí você vai o seguinte, ó. Esse aqui, né, foi o vetor tensão, né? Esse aqui é o tensor das tensões. Ele está no global. Agora no local. Então, ó, ΔFN, ΔF tal 1 ou S1, ΔF tal 2 ou S2, tudo bem, não tem problema. O importante é que você vai separar, né, dois sistemas de coordenadas, um IJK e um N, tal 1, tal 2. Aí eu pego a componente dele e escrevo no outro sistema de coordenadas. Então, a sigma NM DAN pode ser escrito como DFNX DAX, DFNY DAY, DFNZ DAZ. E assim por diante. Eu pego a tensão tangencial lá do global, do local, e escrevo no global. Então, eu quero separar as duas situações, mas, ao mesmo tempo, eu quero saber a relação entre elas. Então, eu descubro que se eu pegar essa matriz aqui do tensor das tensões, multiplicar pela normal, eu obtenho as componentes sigma NN, tal S1 e tal S2 do vetor tensão. Então, está provado aí a relação entre vetor tensão, né, e tensor das tensões, né, pega o tensor das tensões e multiplica pela normal. Aí, no caso da direção x, y, z, você sabe quais são os normais da face de um paralelepípedo, né? É nx, ny, nz, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lembrando também que quando você tem uma matriz multiplicada por um vetor, se a matriz é de ordem n e o vetor de ordem r, a resultante dessa multiplicação é um vetor de ordem n menos r. Como foi uma matriz de ordem 2 com um vetor de ordem 1, deu 2 menos 1, deu um vetor de ordem. Aí a componente do vetor tensão, né, nas faces do código aí, está sendo explicado aqui, né, como a gente tinha explicado anteriormente, apareceu n menos n, t menos t, esse isolamento S1, né, e S2, tá? E assim por diante. Só não esqueça, né, a componente tangencial S1 é DFS1 DA1, DA, né, tal 2 e DFS2 DA. Veja que o denominador é sempre o mesmo para todo mundo. Aí está mais uma representação do vetor tensão. Tá? Outra maneira de ver a relação entre vetor tensão e tensor de tensão é fazer a regra da cadeia. Olha lá. Você tem a definição que é ΔF, delta A ou DFDA, né, tomando o limite. Você faz a regra da cadeia. Você faz DF, DA com vetor, DA vetor, DAzinho sem vetor. Quando cancela esses dois aqui, ó, o numerador com o denominador aqui, volta ao conceito anterior. Mas o que é esse DF, DA, vetor, vetor em cima? É o tensor. E esse DA dividido pelo modo? É o vetor N. Então, portanto, o modo, o vetor de tensão é DF, DA, tensor vezes N. Tá aí. Uma outra maneira de provar a relação entre eles. Agora, aqui tem umas propriedades, que é um texto, eu não vou estar preocupado com isso, eu vou saltar isso aqui, porque são propriedades aí de simetria e assim por diante. Tá? Vamos saltar isso aqui. Vamos pensar aqui numa relação seguinte. Se eu tenho um vetor tensão, que é formado por uma componente normal
e uma componente tangencial, lembrando que essa componente tangencial ela tem duas partes. Então, eu junto as duas partes numa só. Como é que a partir de uma componente, eu posso obter a outra? Se eu tiver o vetor tensão e tiver qualquer uma delas, eu encontro a terceira. Então, está aqui. Componente tangencial é o módulo ao quadrado do vetor tensão menos a componente normal, ao quadrado tirado a raiz. Lembrando que a componente tangencial é formada pelo quadrado de duas componentes tangenciais independentes. Então, veja só. Se existir um vetor tensão aplicado no corpo, eu fizer um corte, tá? E se eu fizer um corte no plano E3, E2, que seria YZ, um plano YZ ou ZY, a componente que eu iria obter seria T1. Tá? E aí, T1 é sigma 1 é 1, tá 2 é 2, tá 3 é 3. Se eu fizer um outro corte no plano XZ, o componente do vetor tensão que eu ia obter seria T2. E aí, o T2, escrito nesse sistema de coordenadas aqui, que é o mesmo daqui, né? Agora eu só estou trocando a face do corte. Seria tal 2, 1 é 1, sigma 2, 2 é 2, tal 2, 3 é 3. Aqui eu separei, né? Entre tal e sigma. Tensão normal e tangencial. Vou dar uma arrumada ainda nessas notações para ficar tudo uniforme. Aí, olha só. Se eu fizer um corte no plano XY, a componente do vetor tensão que eu vou obter é o T3. Tem decomposto entre tal 3,1, tal 3,2, sigma 3,3. Juntando as três componentes, olha lá, eu vou ter exatamente o tensor das tensões. Tá? Certo? Então, é uma outra maneira de se obter o tensor das tensões. Então, aqui, olha, agora a gente está tendo as três componentes do vetor tensão e o tensor das tensões representado no mesmo lugar. Então, esse cubo com essas faces e essas componentes normais tangenciais representa o tensor das tensões, e essas componentes T1, T2, T3, que foram retiradas daqueles cortes anteriores, representa o vetor tensão. Então, nós vamos relacionar um com o outro através da normal a cada face dessa daqui. É o que nós vimos lá. Se você pegar uma face EJ, né, e o tensor é sigma e J, você vai ter J cancela com J, TI, né? Aí aqui é só mais uma representação, então, aí o vetor tensão sendo obtido pelo tensor das tensões multiplicado pela normal. No caso, a normal para esse cubo aqui, para cada face é 1, é 2, é 3, então é direto, é porque esse cubo aqui está nas direções principais do corpo. Então não tem problema, é quase que um resultado óbvio. Agora a pergunta é o seguinte. Aí aqui são propriedades vetoriais, convenção de sinal, diferença entre tração, compressão, e assim por diante. Uma propriedade de simetria. Tá? Eu não vou me preocupar com isso agora. Vou pensar no seguinte, vamos saltar isso aqui. Vamos pensar na seguinte ideia. Se eu tenho um corpo que está sofrendo uma tensão, e as linhas de corpo têm que contornar um obstáculo, ou um canto, por exemplo, elas vão ficar concentradas e não concentradas aqui. Então, elas vão ter que fazer uma curva, certo? Elas vão ter que contornar esses pontos. Então, se eu colocar um quadradinho aqui como sendo um elemento de volume nessa região,
ela vai passar, as linhas de força vão passar paralelas ao meu quadradinho. Mas se eu colocar aqui nessa região onde tem a curva das linhas, ela não vai passar paralela. Então, que diferença isso faz em termos de matemática, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, nas regiões distantes, certo? Os aspectos das linhas de força em relação ao meu elemento de volume são os mesmos, princípio de Saint-Venant, que já foi ensinado. Agora, quando eu estiver aqui, ó, nessa região concentrada, se eu colocar o meu elemento na mesma posição, tá, ele vai passar, as linhas vão passar obliquamente sobre o meu elemento. Né? Então, quando o elemento se alinha com a direção principal das linhas de força, que é a direção principal do corpo, o tensor ele é diagonal. Mas, né, tensor diagonal. Mas quando ele passa obliquamente, né, pelo meu elemento, ele é um tensor com componentes tangenciais. Então, à medida que eu giro esse elemento aqui, certo? Eu posso ter componentes só normais e componentes só tangenciais, ou uma mistura dos dois. Seria uma matriz cheia. Então, a ideia é a seguinte: qual é a condição de coordenadas que eu posso girar o meu elemento de volume local para obter uma matriz só diagonal? Porque o que determina uma matriz, a equivalência de uma matriz é o seu determinante. Então, se você tiver uma matriz cheia e uma matriz diagonal, se ela tiver o mesmo determinante, elas são equivalentes. Então, aí, ó, o princípio Saint-Venant acabamos de ver, né? Nas regiões afastadas, a situação é idêntica. Tá? Então, a pergunta que vem, né, que eu vou estar encerrando a aula e deixando para responder na aula que vem, é o seguinte, olha lá, espera só um pouquinho, eu vou mostrar aqui. Eu quero encontrar, né, um sistema local, né, que tem o global e tem o local, a qual eu gire ele por um ângulo que acompanha as linhas de força, de tal forma que eu deixe de ser uma matriz cheia e passa para ser uma matriz diagonal. Tá? Certo? Então, esse sistema de coordenadas em especial vai ser chamado de tensões principais. Então, na próxima aula, a gente vai continuar a partir desse ponto aqui, né? Vou explicar essa situação de estado de tensões, e a gente vai procurar qual é esse sistema de coordenadas em que as linhas de força se orientam de forma a deixar o elemento de volume ou a rotação do meu sistema de coordenadas local, né, com elementos só na diagonal, sumindo todas as tensões tangenciais. Tá bom? Então, isso é o que vai ser na próxima aula. Ainda mais tem mais 3 aulas para a gente concluir esse assunto aqui e fazer um formulário para se preparar para a prova. Então, eu já fiz um formulário para a matéria anterior, né? Estou terminando aquele das combinações de esforços, né? E eu vou fazer um também dessa matéria. Então, nós vamos ter alguns formulários aí, pelo menos 3, né, um sobre cada assunto, para a próxima prova. Tá bom? Então, hoje é 1 hora de aula só, tá certo? Assistam as aulas que já estão lá, que são as aulas que eu dei na pós, já está gravada, está tudo lá, para vocês acompanharem a matéria. Tá bom? Porque aí, na pós-graduação, ela é dada de uma forma muito mais detalhada, né? Porque tem outros assuntos a ser considerados. Mas então vocês vão ficar com essa aula gravada aqui, né? E aí vocês vão poder comparar os 2 assuntos, né? E ver aí lá como que a gente encontra as tensões principais. Mas na próxima aula eu continuo
com esse assunto aqui, tá? Então, lembre-se do que foi dito aqui, ó. Retornando aqui para a gente não esquecer o assunto aí, juntar todas as peças, né? Vocês lembram que eu não coloquei aí o quebra-cabeça no começo do ano, né? Todo ano eu dava um quebra-cabeça. Vocês lembrar que mecânica dos materiais é um conjunto de peças a ser montado. Então, nós vimos lá a definição de forças, né? Forças de superfície e volume, forças de massa, né? Forças externas e internas, grandezas que são definidas no volume, né? Grandezas que são definidas na área. Isso nós vimos. Nós vimos o campo de tensão, né? Forças externas e internas, já foi dito. O princípio de Pascal de comunicação das forças, de volume para a superfície, assim por diante. Vimos a diferença de força de campo, né? Força de volume, definição delas, o que é força de superfície também. E aí nós definimos o tensor das tensões, quantidades locais e globais, né? Tensor da tensão, o vetor tensão, certo? E aprendemos a escrever o tensor das tensões em diferentes coordenadas, com diferentes interpretações, e fizemos uma relação entre o vetor tensão, né, e o tensor das tensões. Então, isso foi o que foi visto na aula de hoje. Quer ver, ó? Vetor de tensão é o tensor das tensões multiplicado pela normal. Não pode esquecer isso. E nós vimos uma relação entre como obter uma tensão tangencial tendo o vetor tensão e a componente normal. Pronto. Também é outra relação que não pode esquecer. Vimos os diferentes cortes, que é mais uma repetição da relação entre tensor de tensão e vetor tensão, né? E aí tem outras propriedades aqui. E aí nós chegamos nessa questão das linhas de força, a orientação do elemento de volume dentro do corpo do interior do material. Então, como orientar bem esse elemento de volume, ou seja, qual o sistema de coordenada local a ser escolhido. Então, nós estamos agora interessados em descobrir o melhor sistema de coordenadas que acompanha as linhas de força e obtenha para nós uma matriz diagonal. Bom, então é isso que nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham entendido. Me procurem para tirar dúvidas, tá bom? Ok, professor. Obrigada. Até a semana que vem. Da semana que vem. Essa aula aqui foi só conceito. Na próxima aula a gente começa a fazer continhas e fazer gráfico. Daqui 2 aulas, vocês tragam o notebook que eu vou tentar dar uma aula interativa, tá? Eu vou jogar uma planilha, ensinar como construir a planilha do círculo de Moore e ver se vocês acompanham aí. Eu descobri que as telas podem ser compartilhadas 4, 5 telas ao mesmo tempo aqui, né? Todo mundo compartilha, aí vai trocando de tela para tela. Aí vocês veem a minha em vez dos colegas. Quem estiver acertando, eu vou falar, ó, tá acertando, tá errando. Corrija aí pelo colega. Tá bom? Mas daqui mais 2 aulas, tá? Eu aviso. Trazer o notebook aí para fazer uma aula mais interativa. Aí vocês vão ficar com uma ferramenta, quando vocês estiverem fazendo análise microscópica de tensão em material recozido, laminado. Aí vocês for lá no microscópio eletrônico, com o professor Márcio consegue descobrir as deformações, aí você calcula as tensões e assim por diante, tá? Nós vamos ficar com material, com uma planilha que dá para vocês usar como engenheiro aí, em análises de microestrutura, tá bom? Obrigado.